Queridos, nós somos Ministério Morada. Eu sou o Brunão, eu sou pastor numa igreja chamada Poema Church em Taubaté. Sou filho espiritual do pastor Leandro Barreto. E Ministério Morada nasceu aqui próximo a essa região há 9 anos atrás, numa cidade chamada Fernandópolis, interior. É perto. Nós nascemos lá, começou tudo lá. Depois nós fomos para São José do Rio Preto. Hoje nós estamos em Taubaté. Tem a galera de Rio Preto aí, né? Galera da Cabana. Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu ser o mais breve que eu conseguir. Eu quero falar com você hoje, nessa tarde, sobre propósito ou necessidade. Sabe, eu tenho tantas outras coisas, mas Jesus, Ele está me fazendo falar sobre isso toda hora, cara. Sabe, você tem uma balança na sua vida, e essa balança ela vai caminhar, vai te levar ou para propósito ou para necessidade. Você tem uma escolha a fazer na sua vida. Cara, você só tem 2 escolhas a fazer, e você vai caminhar ou por propósito ou você vai caminhar por necessidade. Propósito, querido, é tudo aquilo que vem do céu para a sua vida. Propósito é eterno. Propósito, ele é bíblico. Propósito, ele tem a ver com os 2 dias mais importantes da sua vida. Sabe qual é? Primeiro é o dia que você nasce. Segundo é o dia que você descobre por que você nasceu. O propósito, ele tem a ver com esse dia. Sabe o que significa a palavra propósito no original do hebraico, Brunão? Você é dos original do hebraico, eu sou. Eu amo isso. Sabe o que significa propósito no original da palavra? Significa pegar uma areia, um barro, colocar em uma forma e espremer com o máximo de força, para que quando tirar, não fique mais aquele objeto sem forma, mas agora ele tem a forma. Quem já brincou na praia, quem já brincou no parquinho, quem já viu uma criança brincando com uma forminha do formato de lua, estrela, sol ou qualquer outro objeto. Então significa que ela pega aquela areia sem forma nenhuma e ela começa a espremer numa forma com o máximo de força para que ela possa expandir em todas as áreas, para que quando ela tirar, não fique nada daquilo, mas fique aquilo que ela está querendo imitar. Ou seja, propósito significa que você vai ser tão espremido por Deus, ao ponto que não sobre mais nada de você, e sobre somente aquilo que nós estamos imitando, que é o Filho, Jesus. Quem está disposto a viver no propósito aí, levanta a mão. Glória a Deus. E a necessidade, Brunão? Queridos, a necessidade, ela não tem nada a ver com o propósito eterno de Deus. A necessidade, ela vem de uma raiz adâmica. A necessidade, ela vem do homem caído. A necessidade, ela vem após o jardim, o homem sendo expulso do jardim e agora vivendo por necessidade. Você não vai mais comer do fruto do nosso relacionamento. Você agora vai comer do fruto do teu penoso trabalho, do suor do teu rosto, fora desse ambiente do jardim. Querido, você tem se movido por propósito ou por necessidade? Você tem estudado por propósito ou por necessidade? Você tem trabalhado para colocar comida na mesa e dinheiro no bolso, ou para cumprir um propósito de Deus nesse trabalho? Deixa eu falar para você, eu vou ser bem breve na minha introdução. Eu quero falar para você sobre 3 propósitos de descanso. Ainda não é minha mensagem. 3 propósitos de descanso que o homem não entendeu. Ele não respondeu, e por isso ele perdeu. O primeiro propósito é dentro do jardim. Quando Deus cria o homem, Ele cria um ambiente chamado sabático, um ambiente de descanso. Sabe, eu tenho uma filhinha de 10 anos de idade, eu tenho um filhinho de 9 meses. E a minha filhinha, ela gosta de perguntar sobre as minhas canções. Ela gosta de perguntar, ela faz as perguntas mais difíceis, cara. Desde os 4 anos de idade dela, um dia ela chegou e ela falou assim: papai, tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então faz essa semente brotar, faz ela crescer, germinar. Brotar o que no meu coração, papai? Mato? E lá vai eu tentar explicar.
Há umas semanas atrás ela virou para mim e falou: papai, o que significa eu me despedi dos meus pais? Queimei minhas carroças e afundei os barcos no cais. Falei: filha de Deus. Mas dentro da minha palavra, deixa eu te explicar uma coisa. Há um tempo atrás minha filhinha virou para mim e ela começou a me perguntar em cima de uma canção que eu acho que vocês conhecem. Ela fala assim: Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, e eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Então ela vira para mim e ela pergunta: papai, o que significa Ele disse haja noite e dia? Ele disse haja água e céus. Eu falei: filha, vai ser legal, pega a Bíblia. Ela pegou. Eu estava na sala de casa, peguei o violão. Falei: filha, essa canção ela nasceu mais ou menos nesse ambiente aqui. Essa música é uma música minha e do titio Marcos. Ela: o titio Marcos de Belém do Pará? Falei: eu tenho um dos meus melhores amigos, ele é de Belém do Pará, ele é pastor lá. E cara, nós compusemos muitas canções juntos, mas muitas mesmo. Desde Puro e Simples, a Desenvolver Amor, a Só Tô Santo e várias outras. E sabe, eu estava ali com ela, eu falei assim: filha, abre em Gênesis 1. Ela abriu, eu falei: filha, o dia que o papai vai fazer essa música com o tio Marcos, ele estava em Belém do Pará e eu aqui. Então ele fez uma parte da música, ele enviou para mim e a gente ficava mexendo à distância. Então ele mandou e eu quis compor a parte final dessa música, que é chamado de ponte. Então eu fui compor a ponte dessa canção e eu senti no meu espírito que eu precisava cantar sobre os 7 dias de criação. Então, o que o papai está cantando? No primeiro dia, leia aí o que Deus fez no primeiro dia. Ela: no primeiro dia, Ele disse haja luz e houve luz. Então ele viu a diferença entre a luz e as trevas e houve dia e noite. Eu falei: o que o papai está cantando no primeiro dia? Ele disse haja noite e dia. Segundo dia, Ele disse haja água e céus. Ela: papai, o que é água e céus? Eu falei: leia a Bíblia. O que está escrito? Ela: no segundo dia Ele fez a separação entre as águas do céu e as águas da terra, o firmamento. E eu falei, e ela disse: por que não cantou assim, papai? Eu falei: filha, porque não dá no tempo da música. Não dá. No segundo dia Ele fez a diferença da separação das águas do firmamento. E ela começava a dar risada. Eu falei: então, primeiro dia, Ele disse haja noite e dia. Segundo dia, Ele disse haja água e céus. Terceiro dia, Ele disse haja linda natureza. Quarto dia, Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, Ele disse nadem, voem, andem. Ela: o que é isso? Eu falei: leia a Bíblia. Quinto dia, filha. Quinto dia, Ele criou todos os animais que nadavam, voavam e andavam. Sexto dia, ela levantou a mão e falou: Ele me criou do pó da terra. Eu falei: sétimo dia. Sétimo dia, Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar para me ensinar com Ele andar. Então eu virei para minha filha e falei para ela assim: filha, se algum dia alguém te disser que Deus criou tudo em 6 dias e que no 7º Ele descansou, não acredite, porque Deus criou o 7º dia. Ele criou o 7º dia. Deus criou o descanso. Para quê? Para me ensinar com Ele andar. O guarda de Israel não dorme, mas Ele criou o descanso. Por quê? O descanso sabático, Shabat, é o maior meio do homem estabelecer profundidade no relacionamento com Deus. Porque é no descanso que você lê o que você não conseguiu ler, ora o que você não conseguiu orar, gasta o tempo que você não conseguiu gastar, escreve o que você não conseguiu escrever. Primeiramente, querido, você tem descansado? Eu lembro que naquele mês, foi o mês de setembro, eu acho que tinha sido setembro, tinha acabado de passar setembro. Setembro a gente tinha passado por 26 cidades ministrando. E eu virei para minha filha e falei: filha, você precisa descansar. Mas na verdade era eu que precisava. Sabe aquele dia que o discipulado está invertido? Sabe aquele dia que alguém chega em você e fala assim: poxa, eu preciso falar uma coisa, eu estou com um problema em tal área. E por dentro você fala: nossa, eu também.
Mas você não pode falar. Você não pode falar, porque você não pode jogar sujeira em cima de outra. Você fica assim, nossa. Aquele dia é terrível, porque você fala para aquela pessoa tudo que você precisava ouvir. Você na verdade precisava que alguém falasse para você, mas quando você é acionado, você consegue falar tudo que você precisava ouvir. Eu viro para minha filha e falo, filha, você precisa descansar. E era eu que precisava. Sabe, querido, descanso é o maior meio de comunicação. É o maior meio de estabelecer comunhão. Sabe, nós estávamos no meio da correria e eu estava sem voz, eu já estou com a voz bem debilitada. Nós começamos a ministrar sexta-feira e nós vamos até sexta-feira dessa semana. Nós vamos 8 dias de ministração e depois sabático, graças a Deus. 30 dias, só no secreto, só em casa, só na igreja, para a honra e glória de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, até chegar lá, a voz está cansada. E esses dias nós fomos ministrar na conferência do nosso amigo Daniel Alencar, Escola Bapai. E quando eu cheguei lá, eu estava muito sem voz, porque nós estávamos numa maratona muito forte. E tinha um fonoaudiólogo da Venezuela que estava lá. E eu viro para ele e falo assim, por favor, me passa uma técnica, me passa algum exercício para minha voz voltar. Aquele cara vira para mim e fala assim, só existe uma maneira de sua voz voltar. Falei, fala, Rick Martin. Qual é? Ele, descanso. Cara, eu comecei a chorar na hora, porque eu não estava vendo um fonoaudiólogo falar, cara. Cara, eu recebi aquilo num espírito de revelação e profecia muito forte. Sabe por quê? Tem pessoas hoje que elas estão falando e os corações não queimam mais. Lembra no caminho de Emaús? Os nossos corações não queimavam enquanto ele nos falava no meio do caminho. Os corações não queimam quando grandes teólogos e mestres falam, mas quando Jesus fala através das pessoas. E muitas vezes nós estamos falando e os corações já não queimam mais porque perdeu a voz. Por que perdeu a voz? Porque perdeu o descanso. O que é o descanso? Comunhão com Deus. Queridos, então não é de hoje que o homem não compreende o descanso. Talvez você não tenha descansado, e quando você descansa, você não tenha aproveitado direito esse descanso. Talvez você aproveite o teu descanso para maratonar no Netflix. Eu não estou falando mal de Netflix, eu assino também. Mas eu estou falando mal de falta de prioridades. Falta de prioridades. Queridos, sabe qual é o segundo descanso que eu encontro na palavra? É um outro descanso. E agora não é o descanso do homem, é um descanso diferente. É o descanso da terra. Como assim, Bruno? Vou te falar. Deus pega 3 milhões de escravos no Egito, envia um libertador chamado Moisés e fala, vou levar vocês para a terra prometida, para Nova Canaã. Então eles chegam nessa terra prometida depois de 40 anos, e chegando lá, quando eles chegam na promessa, Deus estabelece um propósito. Lembra do primeiro propósito? Propósito de descanso do homem. Ele estabelece agora um segundo propósito de descanso. E ele fala, plantem nessa terra porque essa terra é boa. Mas plantem durante somente 6 anos. E no 7º ano, vocês deixem a terra descansar. Esse descansar da terra não se chama mais sabático. Ele se chama Shemitah. Qual que é a diferença do Shabat e do Shemitah? Qual é a diferença do descanso do homem e do descanso da terra, Brunão? O descanso do homem é para estabelecer comunhão com Deus. O descanso da terra é para estabelecer confiança do homem em Deus. Deus fala, vocês vão plantar 6 anos. E no 7º, fica de boa. Como assim? Deixa a terra descansar. Vocês acham que é só vocês que precisam descansar? Não. Deixa a terra descansar também. Mas eu vou viver de quê? Vai viver pelo poder da sua semente. Porque no 6º ano vocês vão ter uma colheita sobrenatural. Como é que é isso, Deus? Vocês vão ter uma colheita tríplice, triplicada. Vocês vão colher 3 vezes mais do que vocês colheriam. Se vocês souberem administrar a colheita do 6º ano, ela vai servir para o 7º ano. E ela pode servir até para o 1º e para o 2º. Ou seja, além de ter um ano colheita tripla, você teria com administração colheita dupla. Você teria uma colheita dupla no 1º e 2º ano. Está entendendo? Faz sentido? Mas sabe o que acontece, queridos? Sabe quanto tempo eles ficam na terra prometida? Quem lembra? 490 anos.
eles ficam vivendo na terra prometida. Em 490 anos, quantos anos eles deixaram a terra descansar? Nem um ano. Eles nunca experimentaram de uma colheita sobrenatural. Por quê, Brunão? Porque a necessidade de colocar comida na mesa foi muito maior do que de confiar em Deus e que Ele daria uma colheita sobrenatural. Em 490 anos, todo o 7º ano dá um total de... Tem uma galera já assim. Cadê os matemáticos? Cadê o tesoureiro da igreja? 70 anos. Eles ficam 70 anos, eles não deixam a terra descansar, todo o 7º ano, total de 70 anos. Sabe o que acontece? Depois de 70 anos, Deus entrega eles nas mãos dos babilônicos. Depois de 490 anos, eles se tornam escravos da Babilônia. Sabe quantos anos? 70 anos. Os exatos anos que eles não deixaram a terra descansar. Sabe o que a Babilônia significa? Eu não tenho tempo para entrar e falar da Babilônia. A Babilônia, ela fala de um sistema. Eu vou ser bem raso da Babilônia. A Babilônia, ela tem o poder de colocar dinheiro no teu bolso, mas te tornar escravo desse dinheiro. Esdras capítulo 2, verso 62, fala de uma família de sacerdotes que voltou da Babilônia. Presta atenção. Eu estava um dia num voo, aí Jesus falou para mim, lê Esdras. Eu estava lendo Esdras, Jeremias, Esdras e Neemias. Cronologicamente é essa ordem. Quando eu comecei a ler o livro de Esdras, foi bem legal. Capítulo 1, o rei Ciro fala, conforme Jeremias falou, vamos reconstruir o templo. A casa de Deus está destruída. Capítulo 2, fala das famílias que voltaram da Babilônia para a reconstrução do templo. Tinha 1 milhão de israelitas na Babilônia. Quantos voltaram? 47 mil. 950 ficaram lá, porque a Babilônia rendia muita grana. Só que o capítulo 2 de Esdras, me perdoe, cara, é um dos capítulos mais, para não falar chato, é um dos capítulos mais difíceis de ler na Bíblia. Porque ele nada mais é que um relatório. Ele é um relatório. Então a gente entende ali que devia ter alguma mocinha sentada em uma mesa fazendo um relatório. Porque as pessoas vinham e falavam, nós somos a família tal. É difícil de ler porque tem 65 versículos falando o nome das famílias, número das famílias e profissão das famílias. Eu não sei se você sabe, naquela época não tinha nem Oliveira, Silva. É só nome estranho, cara. Então Jesus falou, continua lendo. Eu comecei a ler. Então da família, eu não conseguia ler o nome dos caras, só nome hebraico. Voltou 500 mil e a profissão deles era tal. Quando chega no verso 62, diz que uma família chega e fala, nós somos a família tal, nós estamos em tantas pessoas, profissão de vocês, sacerdotes. Estão voltando da onde? Babilônia. A Bíblia diz que somente deles foram exigidos os documentos de identidade. Todas as outras pessoas entraram sem precisar se identificar, mas os sacerdotes que entraram no sistema babilônico precisaram comprovar sua identidade. Sabe mais ou menos o que era? Ela estava falando assim, sacerdote vindo da Babilônia? Então por favor, mostra para mim que você ainda tem sacerdócio. Mostra que você tem intimidade ainda. Mostra que você queima por Jesus ainda. Mostra que você busca Ele ainda. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que eles procuram a sua identidade, mas eles não encontram. Porque a Babilônia rouba a identidade dos sacerdotes. O principal propósito da Babilônia não é te dar dinheiro e te tornar escravo dele. É de fazer com que tudo isso vire uma grande confusão e roube teu tempo com Deus e você perca a sua intimidade. Queridos, eles se tornam escravos da Babilônia durante 70 anos, cara. Olha que interessante. Um dia Pedro pergunta para Jesus. Pedro é demais, cara, eu amo Pedrão. Ele fala assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar por dia? A gente está ligado à pergunta dele, né? Não é à toa que Jesus fala, Pedro, tu és rocha, eu vou edificar minha igreja sobre você. A igreja, cara, é igualzinho Pedro, cara. A gente quer dar na orelha dos irmãos. A gente quer achar respaldo bíblico para não ter que perdoar uma galera. Essa é a pergunta.
Jesus, quantas vezes eu devo perdoar por dia? Jesus não dá um resultado, Ele dá uma conta. Ele fala 70 vezes 7. Quanto que dá a igreja? 490. O mesmo tempo que o povo ficou numa promessa sem entender o propósito dela. Agora você acha que é um número mesmo? Você acha que é 490 vezes por dia? Não, cara. Se fosse assim, tem um cantor da nossa nação que uma época aí começou a ser muito ofendido. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados agora? Todo mundo começou a ofender esse cara. Agora imagine que ele recebeu 500 recados no Instagram ofendendo ele. Sai pra lá, seu isso, seu aquilo, seu corrompido, seu... Vou parar. Agora imagine que ele recebe 500. Aí ele tem respaldo bíblico para 490 ele ter que perdoar. E os outros 10 fala, vá para o inferno porque eu tenho base bíblica para não te perdoar. Você acha que Jesus ia deixar brecha nessa revelação, cara? Não. Você acha que é só um número à toa? Não. Quantas vezes eu devo perdoar por dia? Jesus leva a gente lá para trás para lembrar de um povo que viveu uma promessa sem entender o propósito dela e acabou perdendo ela. Eu acredito que Jesus está querendo dizer mais ou menos assim: Pedro, quanto menos você entender o propósito, menos você perdoa. Quanto mais você entender o propósito, mais você perdoa. Mas quanto mais no propósito você estiver, perdão não vai ser nenhuma questão. Vai ser igual José. Quando os irmãos vêm pedir perdão, ele fala, não precisa pedir perdão. Deus me enviou na frente, para no dia de necessidade da minha família, eu suprir vocês. Queridos, sabe o que acontece? Aí então, nós vamos conseguir entender Jesus virando para Pedro e falando, cala a boca, diabo. E virando para Judas e falando, aqui vens, amigo. Lembra disso? Um dia Jesus fala, está chegando a minha hora, eles vão me pegar, eles vão me escorraçar, eles vão arrancar minha carne, eles vão me bater. Pedro vira e fala, se eu estiver perto, ninguém vai relar a mão em você, Jesus. Jesus vira para Pedro e fala, cala a boca, diabo. E Judas, quando está vindo com os guardas, dá o beijo da traição, Jesus vira e fala, aqui vens, amigo. Ele chama o amigo de diabo e chama o traidor de amigo. Por quê? Porque aquele com a sua amizade e proteção estava impedindo Jesus de ir para a cruz e cumprir o seu propósito. E aquele com a sua traição estava empurrando Jesus para o propósito. Sabe quando você vai aprender a amar os seus inimigos? Quando você reparar que eles têm o poder de te empurrar para a cruz muito mais que os seus amigos. Ei! Amai os vossos inimigos. Como Jesus? Ele está ensinando o padrão e o modelo. Dá uma caixa de bombom, cara, pro seu inimigo, cara. Os caras que estão falando mal de você, eles colaboram demais para você cumprir o teu propósito. Eu gostei de pregar aqui, cara. Vocês são animados. Cara, eu estou na minha introdução, velho. Jesus da glória. A gente não vai sair daqui hoje. Vou pregar até 10 horas da noite. Vamos lá. Primeiro descanso do homem para estabelecer comunhão com Deus. O homem não entende o propósito, perde o descanso e perde a comunhão. Segundo descanso da terra, para que o homem aprenda a confiar em Deus. O homem não entende o descanso, não confia em Deus e perde a promessa. Terceiro descanso. Se vocês piraram nesses aqui, agora vocês vão endoidar. Vocês são muito loucos. Ô, me traz uma vez por mês aqui, cara. Se fechar um pacote com essa igreja, levar um ônibus, todo lugar que a gente for ministrar, porque tem umas igrejas aí que falar para você. Terceiro descanso, sabe qual é?
É um descanso que no grego ele se chama klino. K-L-I-N-O. O que significa klino, Brunão? Reclino. Vamos achar aonde Jesus cita sobre esse klino. Está em Mateus 8:20. Mas Jesus lhes respondeu: as raposas têm as suas tocas, as andorinhas têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho aonde reclinar ou repousar a minha cabeça. Sabe o que significa reclinar? Repousar? Clino significa descanso. Espera aí, Brunão, ele é filho do guarda de Israel que não dorme, mas cria o descanso, e Jesus não tem um descanso? Sim, porque ele precisou não só achar o seu descanso, ele precisou construir o seu descanso. Como? Quer saber o dia que Jesus encontrou o seu descanso? A gente precisa ir para João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, e inclinando a cabeça para o lado, rendeu ao Espírito. Em outras palavras, querido, Jesus encontrou o seu descanso em me amar, em te amar e entregar a sua vida por nós, cara. Aí ele encontra o descanso dele. É um outro nível de descanso. É um descanso que a tua carne está sangrando, a tua alma está gritando, mas o teu espírito, uma satisfação que você está no centro da vontade de Deus. E esse, somente um encontrou. Sabe, nós temos uma banda, um ministério. Cara, esses caras, eles têm um dom que eu não tenho. Eles conseguem dormir em qualquer lugar. Sério, velho. Avião, ônibus, carro, van, ligou o motor, eles desligam a vida deles. E cara, ligou o motor, eu tô ligado. Desligou o motor, eu tô ligado. Eu tô recebendo a transferência deles aos poucos. Hoje eu consegui dormir, depois de 1h e pouca na van, eu lá estralado eu consegui dormir. Mas sabe, tem um dos caras da nossa banda que ele tem um apelido que é Pescoço. Eu não vou falar quem é. Cara, é um apelido profético, porque parece que ele não tem pescoço. Porque quando liga as coisas ele faz assim, ó. Ele desmonta. Então a gente chama ele de Pesco, carinhosamente. E sabe, um dia conversando com a minha esposa, olhando tudo isso, sabe, foi estranho um dia poder ver Jesus falando: eu, o cabeça da igreja, não tenho onde reclinar, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. Ele é o cabeça da igreja. E como ele disse que ele não tinha onde reclinar, sabe por quê? Porque ele ainda não tinha um corpo. Ele não tinha um corpo. Mas quando ele morre, esse corpo nasce e se chama igreja. E agora nós voltamos num loop profético histórico ao ambiente do jardim, aonde ele pode encontrar o descanso nele, em nós. Ele tem descanso em você? Queridos, eu queria te falar que muitos homens perderam o propósito por causa de necessidades. Eu quero falar para você sobre um homem chamado Ezequias. Alguns já ouviram falar? Rei Ezequias. Ele é um rei bem conhecido. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 61. Não, Isaías capítulo 38. Eu não vou ler, só anota aí. Isaías capítulo 38 fala que o rei Ezequias adoeceu. Então o profeta chega até nele e fala assim: rei, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque essa doença vai te matar. Eu vou te matar, eu vou te levar embora, você vai morrer. Então a Bíblia diz que ele faz uma oração. A Bíblia diz que ele vira o rosto para o lado e ele faz uma oração. E a oração dele já começa dizendo: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então o profeta voltou até lá e disse: então a palavra do Senhor veio, vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e acrescentarei
15 anos a sua vida, e ainda vou livrar você e essa cidade das mãos dos seus inimigos. Presta atenção, querido, presta atenção. Quem conhece essa passagem? Do rei que Deus acrescenta 15 anos à sua vida. Legal. Deus estabeleceu um propósito e disse: qual que era o propósito dele? Arruma a casa. A oração dele foi pelo propósito de arrumar a casa ou pela necessidade de continuar vivo? Em momento algum ele orou dizendo: Deus, eu ia fazer uma oração agora dizendo que para o Senhor lembrar de como eu tenho andado reto, de como eu tenho sido sincero. Eu não consigo ver onde minha casa está bagunçada. Por favor, me mostre. Me mostre. Porque o Senhor está me chamando, o Senhor está me garantindo que eu vou para o teu lado. Querido, morrer é lucro. Ainda se Deus está te chamando, eu vou na hora. E queridos, sabe o que acontece? Deus acrescenta 15 anos à vida dele. Sabe por quê? Porque ele orou por necessidade. Bruno, eu não estou entendendo. Se Deus estabeleceu um propósito e ele orou por necessidade, por que Deus supriu a necessidade? Porque a palavra diz: apresente as vossas necessidades ao Senhor, porque Ele é bom e fiel para supri-las. Atos diz: apresente as vossas necessidades aos santos, que é o que? A igreja, porque eles também podem suprir. Eu estou querendo dizer para você, sabe qual que é o poder da necessidade, igreja? O poder da necessidade é que em algum momento ela vai te fazer perder o propósito. E sabe qual que é o poder do propósito? O poder do propósito é que quanto mais você se manter nele, de formas sobrenaturais, Deus vai suprir as suas necessidades. Mas a oração dele não foi por um propósito, foi por necessidade. E Deus supriu. Porque quando Deus estabelece um propósito, sempre é denunciado uma necessidade. E aí você escolhe no que você vai orar, para se manter no propósito ou para ficar gerenciando necessidade. E sabe o que acontece? Que em algum momento ele perde o propósito. Eu vou talvez tentar o teu coração. A Bíblia fala para a gente não tentar o nosso irmão, mas eu vou tentar você um pouquinho a permanecer numa vida de necessidade e não de propósito. Porque aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 27, fala o estilo de vida do homem que orou por necessidade, não por propósito. Olha como foi o estilo de vida do homem que não orou por propósito, mas por necessidade. A Bíblia diz assim: possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Querido, quando a Bíblia diz que um homem tem muita riqueza e glória, é porque ele é rico. Ele construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objeto. Querido, você está entendendo que ele fez depósito? Não é aquele saquinho de camurça que você guarda uma correntinha folheada a ouro lá na gaveta de cueca, escondido para ninguém ficar vendo e mexendo. Ele construiu depósitos no plural, depósitos de todas essas coisas, especiarias, ouro e tudo. Olha como foi o estilo de vida dele, pode passar. Ele também construiu armazéns para estocar trigo, vinho, azeite. Ninguém glorifica, né? Ele fala: mano, trigo, vinho, azeite, então, suave. Então vamos atualizar, vamos trazer para agora. Vamos falar nos dias de hoje. Ele construiu armazéns para estocar picanhas. Olha lá, até muda o teor da mensagem. Nutella. E Coca-Cola gelada, que não engordava e não fazia mal. Olha, a igreja até avivou agora. Fala: Bruno, agora eu entendi, velho. O cara era rico mesmo, hein? Rico, hein? Cara, eu não consigo comprar uma Nutella de 700 que eu tenho que fazer um financiamento no mercado. Ele fez estábulos para os seus diversos rebanhos e para as suas ovelhas. Era estábulos para os rebanhos, querido. Não era aquele canil que você tem em casa, com aquele vira-lata. Aquele, sabe, a minha família, meus pais sempre tiveram muito cachorro, cara. Mas era muito mesmo. Por isso que hoje eu não tenho o propósito de não ter. Sabe, tinha muito mesmo. Quando eu falo muito, é muito.
Então, sabe, eles tinham cachorro no quintal da frente, quintal do meio, quintal do fundo. E era a galera do pavilhão 1, pavilhão 2, pavilhão 3. Eles não se bicavam, eram facções. E se, cara, sem querer abrisse o portão de uma ala para outra, cara, só o bope para separar aqueles animais. Eu tenho muita mordida de cachorro no corpo por causa disso. Sabe, ele construiu diversos estábulos para os seus rebanhos. Não é aquele gato peludo que você tem na tua casa, que as visitas vai sentar no sofá e sai, parece um Chewbacca atrás, assim, ó. A visita vai na tua casa, você tem que dar um antialérgico e um rolinho de passar na roupa para toda visita. Um copo d'água, um antialérgico. Aquele gato que solta pelo pra caramba, meu Deus. Ele construiu rebanhos. Pode passar. Ele também construiu cidades. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esse dia nós somos eu não vou falar a cidade não. Nós somos no norte. E aí nós estávamos lá no norte. E aí geralmente o pessoal da banda, eles vão direto para o lugar passar o som. E aí eu vou ou ter um tempo de mesa com os pastores, ou vou tentar descansar. E aí desse dia falaram assim: olha, a gente vai levar a banda lá. E Bruno, a gente vai levar você para casa que vocês vão descansar. A hora que falou casa, todo mundo já ficou meio quase querendo chorar, sabe assim? Não é porque a gente faz questão de ir sempre para hotel, mas é que a gente já passou por muita coisa na casa dos irmãos, que daria para escrever um livro chamado Muita Treta, Vixe. O subtítulo seria Muita Treta. E então foi muita coisa que já aconteceu na casa dos irmãos. Então a gente sabe que talvez é mais garantido a gente ficar num outro lugar. E aí, quando ele falou, vou levar vocês para ficar na casa, aí todo mundo da banda já começou a falar no WhatsApp dentro do carro. Meu Deus, cara, meu Deus do céu, velho. Os outros já falaram: cara, eu vou começar a chorar de novo aqui, ó. Eu vou começar, meu Deus, cara, casa, Bruno, dá um jeito aí. Eu falei: cara, vamos ver, né? Levaram a banda. E aí de repente foram me levar na casa que eu ia dormir. Chegaram numa portaria de um condomínio fechado. Fiquei olhando, falei: ó. Abriu, começou a andar no condomínio, só casão. Eu fiquei: Jesus, tomara que não seja a casa do caseiro que a gente vai ficar. De repente, para a honra e glória do Senhor Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, eles parou numa casa assim, cara. Pensa numa casa, numa mansão, parecia de mentira, sabe? Parecia coisa da Tokstok, sabe? Que você vai esfregar na tua cara que tua casa não é daquele jeito, né? A vida inteira, desde criança eu vou no Tokstok assim, eu fico só olhando. Nossa. Vou fazer célula lá, né? É uma boa, né? Nossa célula na Tokstok. Cara, eu cheguei lá, eu entrei na casa, gente. Parecia uma casa de filme, cinema, uma mansão. Pensa numa casa linda. Eu ficava olhando assim, falando: não, eu durmo aqui. Eu até moro aqui. Moro de boa, fácil. Mudo de estado, vem pra cá. De repente nos levam pro quarto que eu vou dormir. Pensa numa suíte Master Blaster assim. Entrei e o irmão foi embora. E aí eu fui acender a luz do quarto. Não tinha interruptor, não tinha onde acender. Eu falei: nossa, gente tão rica, não pensou em como acender. Aí de repente eu chamo, vem uma governanta. Você sabe o que é isso? Não, né? É tipo a Neymar das domésticas. Você tem uma noção. Veio a governanta: olá, senhor. Falei: eu preciso acender a luz. Ela falou: ai, perdão, eu não instruí o senhor. Ela pegou um controle remoto, fez assim, ó: o senhor é aqui, ó. Eu fiquei: nossa. Aí assim que a mulher fechou a porta, pensa no meu nível de prosperidade. Já chamei minha esposa no FaceTime e falei: olha isso aqui, olha o naipe dessa.
Já coloquei o roupão dos donos da casa, fiquei assim, ó. Olha, e aí, esposa? Ela, nossa, que hotel que é esse? Eu falei, não, é uma casa. Sabe? E a hora que eu viro para aquele rapaz e falo assim, cara, quem que é o dono dessa casa? Ele falou assim, Bruno, ele é um empresário, ele também é pastor, ele é um construtor, ele tem várias empresas e tal, ele até mora em outra cidade, ele tem isso aqui para ele vir descansar de vez em quando. Eu falei, nossa. Eu falei, nossa, essa casa dele? Ele falou, não. Eu falei, é emprestado? Ele falou, não, o condomínio é dele. Eu falei, quê? Eu falei, irmão, tem informação errada aí. Essa é a vizinha. Ele falou, não, cara, o condomínio inteiro é dele. Eu falei, rapaz. Ele falou, Ibro, não, ele tá vendendo em algumas casas, se você quiser. Eu falei, eu tô aceitando semente. Se tiver um plano aí, minha semente, minha vida, eu tô dentro. Sabe? Eu fiquei impactado com aquela casa, com a realidade daquilo lá, porque ele não era o dono da casa, ele era o dono do condomínio. E aí eu vou ver Ezequias, e a Bíblia diz que ele construiu cidades. Cidades. O homem que não orou por propósito, mas por necessidade, ele foi muito rico. A Bíblia diz que ele foi bem sucedido em tudo que ele se propôs a fazer, cara. Mas sabe o que diz lá no verso 31? Mas quando os governantes da Babilônia, olha da onde? Da Babilônia, enviaram uma delegação para lhe perguntar acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Sabe o que diz em 2 Crônicas capítulo 32, verso 25? Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Queridos, eu vou te falar uma coisa. A pior coisa que aconteceu para aquela nação foi o rei Ezequias ter ficado vivo. Se você for colocar no YouTube Rei Ezequias ou no Google, você vai ver os temas das pregações que tem no Brasil. O homem que mudou a opinião de Deus. O homem que mudou a sentença do céu. E por ele ter mudado, sabe o que aconteceu? Foi a pior coisa que aconteceu para aquela nação, aquele homem ter ficado vivo. Porque eu não sei você, mas eu não quero terminar os meus dias ouvindo do Senhor que eu não correspondi ao favor que Ele me concedeu. Porque Ele concedeu um favor de 15 anos para arrumar a casa, mas Ele não arrumou a casa e continuou só vivendo de necessidade e suprir necessidade e suprir necessidade. 15 anos depois, Ezequias morre. Quem começa a governar no lugar dele é o filho dele de 13 anos. Sabe como que é o nome do infeliz? Manassés. Para você que sabe de Bíblia e entende da história dos reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Isaías, Jeremias, você vai ver uma coisa. A pior época para se viver em Judá, em Jerusalém, foi quando Manassés reinou. E para ajudar, o bendito me reina 55 anos sem morrer. Parece um homem de 9 dedos. Cara. Eu não aguentei isso. Vou te contar uma historinha rápida. Sabe Manassés? Teve filhos. Sabe o que ele fez com os filhos dele? Matou, sacrificou em nome de outros deuses, deuses pagãos. O profeta Isaías, sabe o que profetizou? Arruma a tua casa. Ele veio confrontar Manassés. Sabe o que Manassés fez com Isaías? Amarra o profeta aí, amarrar o profeta. Não feliz só amarrar, ele falou: coloca ele dentro de um tronco de uma árvore oca. Colocar Isaías dentro. Não feliz com isso, ele falou: agora serra ao meio, por favor. E assim morreu o profeta Isaías, cerrado ao meio,
pela própria profecia de arrumar a casa que não foi arrumada. A pior coisa que aconteceu para aquela nação foi aquele homem ter ficado vivo, porque Ezequias, ele não fez uma oração de misericórdia e graça, ele fez uma oração de carteirada. Ele fez a oração da mão esquerda, que a tua mão direita, que a tua mão esquerda não sabe o que a tua mão direita fez. Já leu isso? Que a tua mão esquerda não sabe o que a direita fez. Sabe por que a Bíblia diz isso? Porque a mão direita significa a tua mão espiritual. Eis que a mão direita do Pai veio e me trouxe a vida. A mão direita fala do tanto que você ora, busca, o tanto que você intercede, o tanto que você cuida de gente, o tanto que você ama gente, o tanto que você limpa a igreja, o tanto que você arruma cadeira, o tanto que você lava banheiro, o tanto que você serve no templo. E a tua mão esquerda significa a tua mão de habilidade, a mão do seu dia a dia. A Bíblia diz que tinham 600 homens canhotos que eram capazes de acertar um fio de cabelo com estilingue naquela época. Fala de habilidade. Já viu um canhoto jogando bola? Olha lá, os caras já começam já. Um canhoto, ele é habilidoso em muitas coisas que ele faz. Então sabe o que significa? Que a tua mão esquerda não sabe o que a direita fez? Que no dia que alguém cair numa cama, o dia que uma necessidade surgir, você não venha fazer uma oração de carteirada. Que a tua mão esquerda não sabe o que a direita fez, para você não falar: Deus, mas eu servi tanto na tua igreja e agora estou doente. Tua mão esquerda está sabendo o que a direita fez. Deus, mas eu curei tanta gente, agora meu filho está doente, está dando carteirada com a mão esquerda daquilo que a direita fez um dia. Eu não vou me aprofundar, mas vocês estão entendendo, né? A pior coisa que aconteceu foi aquele homem ter ficado vivo. Querido, Deus sabe das coisas. Um pastor na cidade de Campinas, o filho dele, com 12, 13 anos de idade, faleceu na sala de casa. Ele tinha um problema cardíaco. De repente esse menino teve um ataque fulminante e morreu. O pastor pegou o filho junto com a esposa, chorando aos prantos, levou o menino para o quintal do fundo de casa, ergueu o menino para o alto e fez uma oração e gritou: Deus, ou você ressuscita meu filho, ou eu nunca mais prego a tua palavra. Sabe o que aconteceu? O menino voltou à vida na hora, e começaram a testemunhar do menino que ressuscitou. Mas 3 anos depois, encontraram ele numa vala, cheio de tiro no peito, porque ele tinha se tornado o pior traficante daquele bairro. Deus sabe das coisas. Nosso baterista, Felipe, aquele com a voz de anjo, a gente fica: de onde vem aquela voz? É tudo ele ali, fica sabe um monte de coisa. Ele é um cara muito feliz, ele é um cara muito alegre. Ele está recém-casado, está casado há 2 meses. E, cara, ele está casado com uma filha espiritual nossa, cara, a Stephanie. Ela é demais, uma pregadora da palavra, ela é incrível. Só que há 3 anos atrás, o Felipe estava noivo de outra moça, da Paty, e ela faleceu 20 dias antes do casamento deles. E eu lembro quando a Paty estava em coma, e foi o aniversário dela, então naturalmente nós faríamos uma festa. Ela era alguém de casa. Como nós não podíamos fazer uma festa, nós reunimos os jovens da igreja, e a festa de aniversário dela foi uma vigília de intercessão pela vida dela. Então nós fomos para o hall da nossa igreja e começamos a orar. E nós orávamos com força, e nós falávamos: Deus, nós não aceitamos essa doença, nós declaramos vida, repreendimos a morte e declaramos vida. Quando chegou a minha vez de orar, o Espírito Santo me mostrou um negócio. Eu peguei a palavra naquela vigília de oração e eu falei: gente, a mesma Bíblia que nos ensina a orar falando e repreendendo a morte e declarando vida, é a mesma Bíblia que nos ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todo mundo começou a chorar. E eu falei: peraí. Eu falei assim: gente, vamos fazer oração que ninguém fez. Brunão, por que você sabia que ninguém tinha feito essa oração? Porque eu também não tinha. Sabe por que eu sei? Porque num dia de necessidade, que alguém saia da cama, você não quer orar que Deus faça a vontade dele, você quer jogar a tua vontade como prioridade.
No dia que você tem uma conta para pagar, você não quer saber qual é a vontade de Deus. Você tem a tua vontade, cara, você precisa dessa conta paga. Mas deixa eu te falar, Deus sabe das coisas, cara. E quando nós oramos e começamos a dizer em uma só voz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o Espírito Santo começou a confortar os corações. E todos começaram a chorar, cara, porque nós sentimos que Jesus queria tomar ela para si. E foi isso que Ele fez. E se Ele tivesse feito isso nos dias que nós só declarávamos vida e repreendíamos morte, sabe o que ia acontecer com os novos convertidos? Iriam abalar a fé de todos eles. Vocês não estão ensinando a gente a declarar a vida e a morte veio. Mas de repente eles descobriram uma outra parte. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, por mais que a gente não entenda qual seja, porque Deus sabe das coisas. Deixa eu te falar sobre o profeta Elias. Brunão, não vem falar mal de Elias aqui na nossa igreja não. A gente é do profético. Não fala mal de Elias. Não vou falar mal, mas eu quero te mostrar um negócio. Eu amo Elias. Eu sou pirado em Eliseu, mas eu amo Elias. E aí, a Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 15. Presta atenção no contexto. Presta atenção no contexto, não vamos ler agora não. A Bíblia diz que Elias, ele teve uma grande crise, né? Ele entra para uma caverna, a caverna da desistência. Ele não aguenta mais, ele teve um burnout, ele não aguentava mais o baque, o peso espiritual de levar algo. E o Senhor fala: cara, você não é o único, tem mais 7.000 que não se dobrou. Você não é a última bolacha do pacote, segura a onda. Você é um grande homem, mas tem mais 7.000 que não se dobraram. Eu vou levantar outro para ficar no teu lugar, alguém que vai suceder você. Sabe a maior necessidade de Elias? Ele necessitava que alguém ficasse no lugar dele. Ele precisava de um sucessor. Quem foi escolhido para ser o sucessor? Eliseu. Eliseu um dia pede porção dobrada do espírito de Elias. Elias não gosta muito. Basta você notar a resposta dele. Porque o que Eliseu está querendo dizer é: Elias, eu sei que você desistiu, então eu quero porção dobrada para terminar o que você não concluiu e para fazer o que eu tenho que fazer. Então Elias, ele diz o seguinte: tá bom, não gostou muito, mas ele disse: se você estiver comigo no dia em que a carruagem passar, um redemoinho me arrebatar, se você vir isso e minha capa cair no chão e você pegar, olha quanta coisa, aí você vai receber o que você precisa. 2 Reis capítulo 2 diz que Elias tenta deixar Eliseu por 3 vezes em 3 cidades diferentes. Falava assim: ó, fica aí que eu vou tratar dos assuntos ali. E ele falava: tão certo quando vive o Senhor, eu não vou te deixar, eu não tenho para onde voltar. Sabe o que acontece? Elias morre. E Elias morre tendo feito, se você for estudar foram vários, mas se você for estudar você vai reparar que Elias teve 7 grandes milagres que aconteceram através do ministério dele. Para testificar a porção dobrada na vida de Eliseu, ele precisaria ter feito 14, mas Eliseu morreu tendo feito 13 grandes milagres. Não foi a porção dobrada completa. Só que um dia foram enterrar um homem. Foram enterrar um homem na cova que tinha os ossos de um homem chamado Eliseu. E quando esse homem encostou nos ossos de Eliseu, porque os ossos de Eliseu ainda vivem, esse homem ressuscitou na hora. 14, fechou o ciclo, porção dobrada, mesmo depois da morte. Só que aqui é onde eu falei para vocês, Deus estabelece para Elias, antes de tudo isso, 3 propósitos. Só que um deles tocava a necessidade pessoal dele. Como eu falei no início, toda vez que Deus estabelece um propósito, é denunciado uma necessidade. Olha o que a Bíblia fala. Está dizendo lá em 1 Reis 15, 19. Não, 19, 15. O Senhor disse: volte pelo caminho de onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Primeira coisa que Deus pediu: ungir Azael como rei da Síria. Segunda coisa que ele pediu: unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E terceiro,
unja Eliseu, filho de Zafate, para suceder você como profeta. Olha aqui, Deus fala: unja um rei, unja outro rei, e depois unja aquele que vai suceder você como profeta. Qual que era a necessidade de Elias? Um sucessor. Verso 19, vamos pular para o verso 19. Olha o que diz: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, cara. Vocês entenderam? Deus pede: unge um rei, unja outro rei, depois unja aquele que vai suceder você. Ele vai direto na necessidade dele. Ah, Brunão, tô achando isso muito fino. É só você estudar e ver quem ungiu Jeú e Azael. Foi Eliseu, não foi Elias. Porque quando Deus estabelece um propósito, uma necessidade grita dentro de você. Você sempre vai precisar fazer uma escolha: ou caminhar no propósito, ou escolher a necessidade. Queridos, Pedro, sabe o que acontece com Pedro? Ele está caminhando na cidade. Eles estavam, tipo uma célula. Jesus estava ali com eles, numa casa. Então um homem chega em Pedro e fala assim: vocês não pagam o imposto do templo? Só porque vocês andam com Jesus, Jesus não paga o imposto? Ele fala: não, Jesus paga o imposto sim. Então tá bom, paga o imposto. Pedro vai lá em Jesus e fala: Jesus, estão cobrando imposto da gente. Jesus fala: Pedro, você acha que um rei deve cobrar o imposto dos filhos da casa ou daqueles que vêm de fora? Pedro responde: Jesus, para mim o imposto tem que ser cobrado dos homens que vêm de fora. E Jesus responde: Pedro, eu penso exatamente igual a você, mas para que eles não se escandalizem, vamos pagar o imposto. Tá, Pedro? Tá bom, Jesus? Então, Pedro, paga o imposto. Fala: Jesus, não dá. Por quê, Pedro? A gente está sem grana. Falou: o quê? A gente está duro, Jesus, estamos liso, sem grana. Querido, eu não sei se você ficou feliz como eu quando eu descobri que Jesus também ficou sem dinheiro. Pensa num dia feliz da minha vida. A hora que eu li, falei: Jesus, o senhor também ficou sem dinheiro. Falei: eu não sabia, eu estou bíblico e não sabia. Falei: cara, que demais. Só que Jesus, Ele nos mostra uma coisa: que no meio do propósito existem necessidades, mas Ele nos mostra como as necessidades são supridas de forma sobrenatural. Peixe começa a comer moeda, velho. Ele fala: Pedro, olha o jeito que Jesus resolve o problema. Vai pescar. Da boca do peixe você vai pegar a moeda, e você vai pagar o imposto por mim e por você. Cara, tem tanta coisa aqui. Eu ficaria 1 hora só nisso aqui, mas deixa eu tentar correr. Eu vou falar um negócio que não tem a ver com a minha palavra, mas tem a ver com algumas pessoas que eu estou vendo aqui. A primeira delas: por que ele fala: Pedro, paga o imposto por mim e por você? Tinham quantos discípulos? 12. Tinham quantos apóstolos em formação? 12. Por que ele ia pagar o imposto só dele e de Pedro? E o dos outros 11 não? Não? Porque em Êxodo fala que o imposto seria cobrado dos homens com a idade de guerra, a saber, de 20 anos para cima. O que significa? Que os outros 11 apóstolos tinham de 19 para baixo, cara. Significa que sempre que o céu quer tocar a terra, Ele recruta jovens e adolescentes que querem dar uma resposta ao céu, ao ponto de se tornar uma resposta aqui nessa terra. Ei! Querido, você que é adolescente, você que é jovenzinho, às vezes seus pais não acreditam em você, às vezes seus amigos não acreditam em você, os mais velhos não acreditam em você, pode ser que os seus líderes não acreditem em você. Mas sabe, existe um homem que disse: eu vos escrevi, porque sois fortes, eu acredito em vocês, e vocês já venceram.
Sempre que o céu quer tocar a terra, ele recruta adolescentes. A igreja de Jesus que mudou a terra era feita de jovens e adolescentes, cara. Isso é para algumas pessoas, agora para outras. Vamos voltar? Pedro vai pescar. Jesus tira Pedro do quê? De uma profissão, pescador, profissional, dono de companhia de pescas. E o que ele fala para Pedro? Venha e eu te farei pescador de homens. Jesus tira Pedro de uma profissão que supria necessidades e traz ele para um caminho de propósito. Agora, no meio do propósito, Jesus fala para Pedro: Pedro, volta a pescar. Cara, isso para algumas pessoas aqui específicas. Jesus tirou de você de uma coisa que você era bom. Agora ele te fala: volta lá. Imagina o coração de Pedro. Te falar: meu Deus, olha a vara, o anzol, a isca. Imagina o coração batendo: cara, eu fiz isso a minha vida inteira, eu gosto disso. Ainda Jesus me mandou voltar a fazer isso. Ele só está testando teu coração. Ele fala: joga, ele joga, ele puxa. O imposto era cobrado 2 dracmas por cabeça. Pedro pega um peixe e fala: cara, eu sou bom nisso mesmo. Pega da boca do peixe uma moeda de 4 dracmas, suficiente para voltar para o propósito. Esse é o segredo. Ele larga tudo e volta correndo para o propósito. Só que hoje, às vezes Deus está te dando estratégias sobrenaturais para suprir a sua necessidade, para que você volte para o propósito. E quando já é o suficiente, sabe o que você faz? Será que se eu jogar de novo vai vir outro peixe? E será que nesse peixe vai ter moeda de novo? E aí você não aguenta a tentação e continua jogando, com a desculpa esfarrapada de falar: deixa eu fazer um caixa, porque vai que a gente passa por uma necessidade no meio do propósito. Querido, só de você jogar a segunda vez, você já começou a perder o propósito. Deus não muda, mas Ele se move. Ele já supriu a necessidade de Jesus. Jesus já se moveu e você perdeu Jesus no meio das suas necessidades. Queridos, a vida inteira eu li sobre a igreja de Atos. Eu sempre pontuei Atos 2, 42 ou 47. Desde os meus 14 anos de idade. É uma das minhas passagens favoritas, porque ali é estabelecido o modelo de igreja de Jesus. E eles falam que eles cresciam debaixo de uma doutrina apostólica. Eu sempre li isso, falei: é verdade, tem como, eu vivo assim. A Bíblia diz que eles estavam sempre juntos. É verdade, tem como, a gente vive assim. Olha que interessante, a Bíblia diz que eles constantemente comiam nas casas uns dos outros. É verdade, tem como, e a gente vive assim. É bom, né, comer na casa dos outros. Ainda mais quando você não tem que levar nada e não tem que lavar louça, não tem que fazer, né? É bom demais. Queridos, mas lá diz que eles vendiam seus bens e propriedades e distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Aí eu lia isso e falava: Deus do céu, isso não deve ser verdade, não é possível, não tem como, eu não vivo isso. E sabe de uma coisa, eu desde os meus 14, 15 anos de idade, eu estava em busca dessa igreja. Até que um dia Jesus falou para mim: Bruno, você não vai encontrar ela. Eu falei: por quê? Ele falou assim: você tem que se tornar ela. E há uns 3 anos e meio atrás, o Espírito de Deus, através da pessoa do meu pastor, meu pai espiritual, ele me trouxe um dos maiores alinhamentos, maiores confrontos que eu já recebi na minha vida. E ele falou: Bruno, não viva de salário, viva pelo poder da sua semente. Não viva de salário, viva pelo poder da sua semente, cara. Eu falei: Deus do céu, como isso? Vivendo pelo poder da semente. Aprenda a ser um semeador. Sabe o que aconteceu, igreja? Eu comecei a semear. Então eu aprendi a semear. Eu comecei a semear, todo mês eu semeava.
Todo mês eu estava semeando. De repente eu rompi, falei, cara, um dia eu vou chegar na minha vida e eu vou semear pelo menos uma vez por semana, eu vou semear. Então, quando eu fui ver, uma vez por mês eu estava semeando. Aí nós conhecemos um velhinho chamado Dan Duque, eu não sei se vocês conhecem. E o Dan nos ensinou um negócio. E ele disse assim: o meu sacerdócio diário consiste em eu adorar ao Senhor, orar ao Senhor, ter um tempo de leitura e semear algo de valor todos os dias. E ele fala: fazem 46 anos que eu faço isso todos os dias, sem falhar nenhum dia. Eu falei: Jesus, espera aí, não é só fazer isso uma vez por mês, uma vez por semana. Eu preciso aprender a fazer isso todos os dias. E sabe o que acontece, igreja? Nós entramos num propósito de semear todos os dias. E eu comecei a ser intencional nas minhas sementes. Eu comecei a colocar no bloco de notas a minha semente. Eu comecei a orar e falar: Jesus, o que eu dou para quem? O que não é mais meu? E eu comecei a ser intencional nas minhas sementes. Sabe, eu comecei a dar sementes que supriam necessidades de pessoas que estavam num campo missionário. Eu comecei a dar sementes que supriam necessidades de pessoas carentes da minha cidade. Eu comecei a semear coisas em pessoas ricas. Brunão, semear em rico, sim, é um dos grandes segredos. Sempre que eu semeio um rico, eu dou algo para ele e eu falo: por favor, nem conta. Porque essa semente não tem o poder de mudar a sua vida, mas tem o poder de mudar a minha. Ora por mim. E queridos, nós começamos a ser intencionais e proféticos na nossa semente. Eu comecei a encontrar amigos que nós estávamos numa terça-feira, era 5 para meia-noite, todo mundo foi embora. Eu falei para um cara: mano, fica conversando comigo aqui. Não, o que está acontecendo? Só fica comigo aqui. Ele ficou lá. Quando deu meia-noite, meu relógio apitou. Eu peguei uma semente, falei: cara, abre a mão. Então eu semeei algo na vida dele. Ele falou: mano, por que você esperou o teu celular apitar para você semear um negócio em mim? Eu falei: cara, porque ontem era terça-feira, eu já tinha semeado em alguém. Eu estava desesperado, o que eu ia semear em quem na quarta? Já deu meia-noite, é quarta-feira, posso viver em paz agora. Queridos, um dia acabou um culto, o que acontece comum na nossa igreja, o ambiente fica profético, as pessoas começam a semear umas às outras. Então eu lembro que um dia acabou o culto, eu estava no meio do culto, então eu arranquei meu boné, semeei em uma pessoa, tirei meu relógio, semeei em outra, tirei meu tênis, semeei em outra. E ali eu só fiquei eu só não semeei minha calça e minha camiseta porque não ia ficar legal. Então um discípulo virou para mim e falou assim: mano, você semeou teu boné, teu relógio e teu tênis? Falei: não. Mano, você semeou, eu vi. Falei: não semeei. Falei: Brunão, você semeou teu boné, teu relógio, teu tênis. Você veio de boné, relógio e tênis para a igreja, você está sem. Falei: não, cara. Falei: como assim? Falei: cara, eu não semeio boné, relógio e tênis. Eu semeio cobertura espiritual, eu semeio discernimento de tempo, eu semeio ativação de passos. É isso que eu estou semeando. Eu comecei a plantar sementes proféticas. Eu comecei a plantar sementes intencionais. Eu comecei a semear na vida uns dos outros. Porque nós fizemos uma escolha de não viver mais por necessidade, mas viver por propósito. Porque Gálatas diz que de Deus não se zomba. Certamente o que você plantar você vai colher. Queridos, eu queria te desafiar a sair dessa conferência para não viver mais uma vida de necessidade. Porque presta atenção aqui, cara. Sabe a frase que nós amamos dizer no nosso ministério? Eu queria que você começasse a dizer isso para os seus amigos. Nós amamos olhar um para o outro e falar: nós nascemos para dias como esse. Sabe aquele dia épico? Você fala: cara, eu nasci para dias assim. Nós estávamos num lugar, 120 pessoas foram curadas, 180 pessoas começaram a falar em língua estranha de uma só vez, pela primeira vez. Nós virávamos um para o outro e falávamos: cara, nós nascemos para dias como esse. Agora imagina aqui comigo, presta atenção. É como se Deus fizesse uma viagem no tempo, fosse para o futuro, visse a necessidade de uma empresa, de uma faculdade, de uma escola, de um bairro, de uma cidade, de uma igreja, de um estado, de um país, e falasse:
algum filho precisa cumprir o propósito aqui, para que esse povo pare de passar necessidade. Aí é como se ele fosse lá no passado, colocasse você na barriga da sua mãe, e quando você estivesse vivendo no seu futuro com Deus, e você falasse: eu nasci para dias como esse, você sentisse o Espírito dizendo: sim, desde o ventre da sua mãe você foi escolhido para isso. Queridos, mas não é possível, porque eu acredito que Deus coloca as pessoas na barriga da mãe e fala assim: esse aqui nasceu para ser um apóstolo, esse vai ser um evangelista, esse vai ser um mestre, esse vai ser um pastor, esse vai ser um profeta, esse vai estabelecer o reino de Deus através das artes, esse vai estabelecer o reino de Deus através da política, esse vai estabelecer o reino através das empresas. Ele vai ser um empresário que vai fazer empresa para o reino de Deus, e o reino é paz, justiça e alegria. Os seus clientes e funcionários, eles vão sair em paz, com justiça e com alegria. Mas não é possível que quando o Senhor foi colocar você na barriga da tua mãe, Ele disse: esse aqui nasceu para pagar a conta. Não é possível que Ele colocou você na barriga da tua mãe e falou: esse aqui nasceu com boleto já. Queridos, eu fiz uma escolha na minha vida. Eu não nasci para pagar a conta. Brunão, que você está falando, você não paga a conta? Eu pago, mas eu não me movo. Eu não nasci para isso. Isso não toma a prioridade da minha vida e do meu tempo. Eu tenho vivido por propósito, cara. Sabe, eu sou casado com uma mulher que aos 12, 13 anos de idade, ela descobriu que ela nasceu para ser mestre das escrituras. Sabe o que ela fez? Ela estudou pedagogia, ela se formou em letras e teologia. 3 cursos por causa do porquê ela nasceu. Deixa eu fazer uma pergunta: essa faculdade que você está fazendo é só para colocar dinheiro no teu bolso e comida na tua mesa, ou ela tem a ver com o propósito que Deus colocou você nessa terra? Esse trabalho que você tem é para colocar dinheiro no teu bolso e comida na tua mesa, ou ele tem a ver com o propósito que você nasceu para ser nessa terra? Eu queria te desafiar, querido, a voltar para o mercado de trabalho, a voltar para o meio acadêmico e fazer uma pergunta antes de acordar na manhã e falar: Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? E para sua surpresa, Ele quer tocar a gente lá naquela faculdade, naquela escola, naquele trabalho. Ele quer curar a gente, Ele quer revelar, Ele quer tocar, Ele quer fazer muito através de todos. Igreja, se coloque de pé, você que está nos bancos, você que está aqui pode permanecer da maneira que você está. Sabe, eu queria te desafiar a sair desse lugar para não viver uma vida de necessidades. Vamos viver uma vida de propósito, igreja. Vamos queimar por propósito. Sabe, que você renda no seu trabalho muito mais do que você rendia antes, porque isso tem sido de forma sobrenatural, e você está entrando naquele lugar para ser sal e para ser luz. Dá tempo de você convergir, mudar algumas coisas ainda, que você possa descobrir qual que é o propósito eterno de Deus para a sua vida, que você possa se mover por isso, que você possa dar uma resposta ao Senhor em todas essas coisas, em nome de Jesus.